Olá pessoal, tudo bem? Eu tirei esse tempinho aqui para compartilhar com vocês algo a respeito de que eu tenho pensado nesses dias sobre a missão que Deus tem me dado nesse tempo. E Deus me trouxe uma palavra, a memória, que Ele disse em 2009, através da vida de um pastor. Nós estávamos orando, o pastor Kleiber, e Deus usou a vida dele e falou para mim que o fato de Deus me enviar aqui para a comunidade, o menino de Deus, seria de preparar uma geração que iria transformar a história dessa comunidade. E aquilo me trouxe um peso de responsabilidade, de construir a identidade de crianças e adolescentes, de mostrar para eles que Deus tem planos e cada um deles tem um significado muito especial no coração de Deus. E hoje eu me peguei pensando nesse assunto novamente, e eu estava aqui meditando e eu fiquei pensando, meu Deus, eu já estou aqui no Menino de Deus, vamos fazer 11 anos em dezembro, dia 10 de dezembro de 2020, e preparar a próxima geração, uma geração de crianças e adolescentes, preparar aqueles que vão e podem mudar essa realidade atual. A gente bem conhece a realidade da comunidade. Mas como que a gente prepara? O que a gente está fazendo aqui esses anos todos? A gente está instruindo, alimentando, nutrindo a mente e o coração deles com princípios fundamentais da palavra de Deus. Não tem nada assim de extraordinário. Assim, é através da simplicidade do Evangelho que a gente tem compartilhado com eles princípios e valores, que regem a vida de um ser humano e que realmente edificam, abençoam a vida de uma criança, que é um ser em desenvolvimento. E Deus nos deu essa missão de chegar nas crianças primeiro, e a gente entende que a Bíblia ela relata que todos nós somos seres únicos, A criança é um ser único, é um ser único e especial, e que foi escolhido por Deus para ser e viver como filho de Deus. E a gente mostra para ele que todas as crianças, todas as pessoas, que um dia foram crianças, foram bebês, e elas nasceram com um propósito. E Deus tem um plano específico para a vida dela, que toda criança, ela nasce no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, que ninguém é fruto de um relacionamento amoroso, de um casamento. Todos eles nasceram de acordo com a vontade de Deus, porque Deus tem algo a realizar na vida de cada pessoa. E Deus me trouxe à memória até o versículo de Jeremias, Jeremias capítulo 1, versículo 15, que diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Ou seja, Jeremias, ele disse, Deus disse para Jeremias que ele não era nem um embrião, e Deus já tinha escolhido Jeremias. E antes dele nascer, Deus já tinha separado ele, tinha designado, dado um destino para ele, uma missão para ele nessa terra, que era ser um profeta, falar aquilo que Deus estava falando às nações da terra, Então ele já tinha um encargo, já tinha um legado. E eu acredito muito que cada criança, que faz parte do nosso trabalho, do nosso projeto, cada criança que Deus tem enviado para cá, todos eles, foram escolhidos por Deus. Todos eles foram escolhidos por Deus antes deles serem formados no ventre das suas mães.
Deus já tinha essa missão, já tinha tudo escrito, né, determinado, um futuro já planejado para eles aqui nessa terra. E eu sempre falo isso para as crianças, que Deus tem planos, Deus tem propósitos, que eles estão inseridos nos planos de Deus para essa comunidade, não somente para essa comunidade, mas para a humanidade, porque eu não sei para onde Deus vai os enviar, e eu sempre oro para que Deus os envie para lugares mais longe dos quais eu já fui. Nós precisamos ser capazes de orar e declarar, né, o futuro promissor na presença de Deus sobre a vida de cada um deles. As crianças aqui, eles não são criados num ambiente com princípios cristãos, né? As famílias não são cristãs, mas aqui em Jeremias, né, no capítulo 1, versículo 15, não está dizendo se a mãe dele era ou não era, em nenhum momento. Deus simplesmente está falando daquilo que ele tinha para Jeremias, independente da sua vida familiar, de quem eram os seus pais. Então isso fortalece meu coração em fé, me encoraja. E quando eu vejo, né, quando eu observo alguns relatos bíblicos a respeito do propósito de Deus para cada criança, eu percebo assim como é grande a responsabilidade que eu, né, os meus irmãos aqui temos de alimentar essas crianças, né, tanto a mente quanto o coração, com as verdades da palavra de Deus, porque a verdade, ela rompe com toda mentira, com todo engano. E como isso é importante, a gente está firmado nessa verdade, a gente está vivenciando essa verdade, para que a gente possa falar com propriedade e isso penetrar o coração dessas crianças, trazendo um amor a Deus, né? Desejo pela presença dele. E quando eu penso que preparar uma geração, né? Preparar uma geração para transformar esse lugar, preparar uma geração para a volta de Cristo, eu penso muito em me firmar mais, buscar mais a Deus, me fortalecer mais em Deus a cada dia, porque existem pessoas que esperam por uma palavra de esperança que possa sair da minha boca, né? Deus me usar pela sua misericórdia e Deus trabalhar no coração dessas vidas. E eu fico preocupada no sentido de buscar a Deus, né? Entendendo a minha responsabilidade. E essa preocupação, ela gera em mim não um medo, mas é um sentimento de compaixão. E como eu peço a Deus, sabe, para que Ele me ajude a perseverar, me ajude a caminhar, me ajude a não olhar para as circunstâncias, né? E viver na fé. A identidade das crianças tem sido destruída, né? As crianças e adolescentes, eles têm sofrido muitas mudanças, né, em relação à sua identidade, né? Porque existem muitas coisas externas que influenciam a maneira como as crianças se comportam, como elas falam, o que eles realmente valorizam, a maneira que eles aprendem. São muitas informações, né, no dia a dia. Os meios de comunicação também não cooperam muito, né? Acabam influenciando bastante a vida dessas crianças, e a gente percebe que é um desafio muito grande, né? Eu, Janaína, percebo que é um desafio muito grande, é uma responsabilidade. Quando a gente prepara uma mensagem para criança, a gente não pode fazer diferença, né? Porque é criança e talvez não entenda o que é pecado, não entenda o que é arrependimento. Não, a criança, ela entende sim. E Deus fala com as crianças. Deus, ele tem planos para a vida das crianças. E essas crianças, a gente tem que pensar que elas vão crescer. E de que maneira elas vão crescer? De que maneira que elas vão enfrentar o mundo? De que maneira que elas vão tomar decisões, né, diante das dificuldades, né, diante das pressões desse mundo? E eu penso que quando eles forem, eu preciso implantar isso neles, né? Porque quando eles forem colocados diante de uma situação onde eles precisam tomar uma decisão, eles
vão pensar, vão lembrar da palavra de Deus, vão lembrar dos conselhos da parte de Deus e vão tomar uma decisão certa. Eu preciso ter esperança nisso. Umas pessoas, Janaína, não tem jeito, nós ficamos aqui 1h30, 2 horas com eles, mas eles vão para outros ambientes, eles acabam se deixando ser levados, né, pelo ambiente, eles acabam sendo privados, muitas vezes, de conhecer, né, de ouvir valores corretos, mas eu preciso entender que em 1h30 ou 1 minuto é o tempo suficiente para Deus falar com aquela criança, Deus ministrar sobre ele, e eu preciso entender que a obra, quem faz é Deus, Deus é que convence, Deus é que trabalha nos corações, e eu preciso ter fé, preciso ter esperança de que aquilo que eles estão aprendendo está gerando algo dentro deles, está sendo semeado uma boa semente, que essa semente ela está caindo numa boa terra, e essa terra ela vai germinar, ela está sendo cuidada por Deus, e que no tempo de Deus ela vai dar fruto. Eu só não posso desistir, eu só não posso parar com aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, né? Muitas vezes a gente fica triste, mas a gente não pode parar, porque a gente precisa caminhar debaixo da da palavra de Deus, daquilo que Ele tem para realizar nesse lugar. E a gente vai fazendo o nosso trabalho, né? A gente às vezes tenta fazer na força do nosso braço, mas não é assim, porque é o braço de Deus que age, é o braço de Deus, é a mão poderosa de Deus que age. Então, estamos vendo aí uma geração que está perdendo sua identidade, não vive os valores corretos, muitos são desobedientes, muitos não respeitam, muitos não vivem com uma dignidade, não têm os seus direitos respeitados como criança, mas nós acreditamos naquilo que não é visível aos olhos humanos, né? Não é visível. A gente precisa muito ensinar a próxima geração a respeito de erros e acertos, coisas que já aconteceram, até com a nossa própria vida. A gente precisa ser um testemunho vivo, né, de erros que nós cometemos, e que mostrar o resultado, né, desses erros, que Deus perdoa, mas ele permite que, né, o resultado venha até para nos tratar, até para nos ensinar de que nós não devemos mais fazer. Não nós devemos passar isso para as crianças, sabe? E mostrar para eles que eles precisam aprender a palavra de Deus, eles precisam valorizar aquilo que eles estão recebendo de Deus, para que no momento que eles precisarem tomar decisões na vida deles, eles possam tomar decisões sábias. Então, isso tem sido assim a nossa missão. Eu, de maneira assim muito particular, né, a minha missão durante esses anos que eu tenho caminhado aqui, eu penso muito, eu sempre peço a Deus, sabe? Eu subo essa comunidade sempre com uma expectativa no meu coração em relação àquilo que Deus deseja realizar, e de que mesmo na minha imperfeição, na minha fragilidade como ser humano, né, nas minhas fraquezas, Deus me faz forte, e é Ele que me ajuda, Ele que quer me usar como instrumento em suas mãos para levar o Evangelho e compartilhar a palavra de Deus com essa geração de crianças, com a próxima geração. Então, talvez você que está me ouvindo tenha um chamado de Deus, né, para levar a palavra de Deus, levar o Evangelho, ensinar as crianças o caminho, o adolescente, sabe? Não desista, caminha baseado na vontade de Deus para a sua vida. Seja bênção na vida de outros, seja canal do amor de Deus na vida de outros, e deixa Deus usar você, deixa Deus usar você para curar, para libertar, deixa Deus usar a sua vida no plano dele, né, de salvação para a humanidade. Amém? Um abraço, um beijo, fica com Deus.